Muito bom dia, pessoal. Damos início a mais um panorama matinal nesta segunda-feira, dia 14/8. Vamos falar aí um pouquinho então sobre as commodities agrícolas, passar pelo clima, fala também da parte de bolsa de valores. Vamos ver aí como é que estão os mercados, o micro e o macro. Então vamos lá, começando aqui pelos nossos queridíssimos índices de commodities, né? A gente tem, lembrando que isso aqui é referencial de Chicago, pregão noturno, a gente tem no trigo uma queda de 1,75 no momento, tá? 1,79 enquanto a gente fala. E a gente tem também uma queda para o milho, queda de 0,74% para o milho. Para a soja, um pouco descolada aí, né, das outras commodities, soja, o complexo inteiro da soja em alta, soja com 0,63 de alta, farelo de soja com 0,21 e o óleo de soja com 0,71 de alta. A gente teve aí nesse final de semana algumas coisas, algumas atualizações quanto ao Mar Negro. Então a gente teve tiros de alerta de barcos guerrilheiros da Rússia para cima de barcos comerciais ali indo para os portos da Ucrânia. É até engraçado ver esse trigo caindo hoje, né? Talvez o mercado não tenha comprado essa notícia, mas o ponto é que realmente preocupa, né? E foi comentado aí pela parte da Ucrânia de fazer um corredor de segurança. Eles estão elencando alguns navios para fazer parte de um corredor de negociação lá, com uma segurança feita pelo exército ucraniano, né? Agora, como é que a Ucrânia vai garantir essa segurança desses navios? A gente ainda não sabe, né? É um negócio a ser explorado. O ponto é que em todo esse imbróglio que teve lá entre Rússia e a Ucrânia, ataque de barcos dos dois lados, ataque dos portos e tudo mais, não caiu muito a eficiência da exportação lá. É claro que já é muito prejudicada através da guerra, aí, né, através do período da guerra, mas o ponto é que perante o que vinha sendo exportado nos últimos meses, ficou muito próximo. Eles exportaram cerca de 3,1 milhões de toneladas. Então se manteve aí, que era algo que preocupava muito o mercado, né? Como é que vai ficar as exportações, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? Mas para a Ucrânia ali, aparentemente não mudou muita coisa não. Lembrando que aquela questão dos portos da Romênia também, a eficiência deles lá melhorou, eles conseguem escoar um pouco mais por lá também, diferente do que era no começo da guerra, né? Então o mercado, apesar aí dos intempéries, ele vai dando um jeito, né? É isso que a gente percebe hoje. E o trigo caindo, né? 1,77%. Então talvez esses tiros de aviso aí realmente não foi algo tão sério, porque senão a gente provavelmente estaria vendo algo mais positivo aqui para as cotações do trigo. Como é que ficou a parte do clima então, né? A gente tem um clima para perspectiva de chuva, ainda continua com bons volumes, né? Para os próximos 5 dias aí. Não vai chover lá nas planícies. Então as Dakotas aqui vão ficar sem chuva, Nebraska vai ficar sem chuva também. Porém, a gente tem um pouco de chuva esperado para Iowa, a gente tem para Illinois, Wisconsin, a gente tem também para Indiana, para Ohio. Então toda essa região aqui onde a gente tem, faz parte, né, do Corn Belt, a gente vai ver bons volumes de chuvas ainda, né? Então a chuva tá vindo, tá sendo consistente e é bom para o milho, excelente para a soja. E é interessante a gente comentar também a parte de como que ficou o acumulado das chuvas, né? Então a gente pega aí desde 6 de agosto até o dia 12, então a gente vai pegar até sábado, né? E a gente teve aí, novamente, né, bons volumes de chuva, até nas planícies lá, que já havia chovido bem, na Dakota do Sul choveu ainda mais um tanto, de um bom volume, né? Lembrando que passa aí, tem regiões que passam de 85 milímetros, e a gente vê aqui também em Iowa, que precisava também de mais volume de chuva, choveu também nessa faixa aí dos 85 até 95 milímetros, né? Então, boas chuvas mesmo. Illinois também choveu muito bem. Lembrando que esses estados que eu trago aqui, que eu chamo mais atenção, são os estados que acabam pesando mais na média de produtividade nacional, né? Então, excelente essas chuvas. A gente vê chuva aqui também em Illinois, em Iowa. Ohio choveu menos, mas também choveu. Então, assim, boas chuvas, excelentes chuvas e com perspectiva de mais chuvas, né? Então, muito interessante aí para a parte das agrícolas, né? Principalmente aí para a soja e para o milho. Inclusive, esse é um fator que acabou fazendo
diminuindo, né, por assim dizer, o relatório do USDA que a gente teve na sexta-feira, que trouxe dados piores, tanto para a soja quanto para o milho, então produtividade, a questão de estoques para o milho, produtividade pior também para o milho, né? Isso já era esperado, o milho, querendo ou não, ele sofreu mais com essa questão da seca, então é natural que ele perca a produtividade, e a soja também, porque, querendo ou não, também estava com uma qualidade inferior, né? Se a gente compara com os últimos anos. Até tem um vídeo legal do Robson analisando isso, né? Antes de sair os números do USA, de qual seria a perspectiva, né? E lá ele explica um pouco sobre isso. Enfim, trouxe essa diminuição, mas o mercado ele não reagiu tanto a esses números. Por quê? Porque ele já está projetando lá na frente. Ele está esperando no próximo relatório que haja uma reversão desses números. Então, vai despiorar um pouco, né? Por quê? Porque está chovendo muito bem. Então, para a soja, deve melhorar a produtividade, deve melhorar a qualidade também do milho e da soja, né? Então, o mercado ele já está olhando lá para frente e acabou que ficou na mesma, né? A gente não viu um grande reflexo nem para cima nem para baixo nesse mercado. Então, provavelmente, ele já está realmente pensando lá na frente e que essa atualização aí deixe na mesma. Então, basicamente, o relatório desse mês e do próximo mês não deve mudar nada, né? É claro que a gente ainda tem um tempo até lá e algumas coisas podem acontecer nesse meio do caminho, né? Mas, a princípio, é isso que o mercado está enxergando. Eu comentei com vocês também que haveria a passagem de um tufão lá na China por regiões produtoras, tanto de milho quanto de soja, e poderia haver realmente alagamentos, né? Então, muito complexo o clima lá também. Uma hora está extremamente quente, outra hora está alagado, né? Não dá para entender. Mas o ponto é, ele passou, esse tufão passou e ele não trouxe tanto volume de água para essas regiões. Então, acabou que o milho que lá estava subindo há uma semana inteira, né? Hoje ele passa a cair. Então, refletindo um pouco aí, tirando um pouco desse prêmio de risco que havia sido colocado, né? Isso pode estar pegando também aqui no milho, na Bolsa de Chicago. Vamos falar agora um pouquinho das bolsas aí, como é que tá ao redor do mundo, né? A gente tem Ásia e Pacífico, sofrendo aí durante a madrugada, né? Mais queda, basicamente o mercado segue aguardando aí alguma incentivo da China, né? E não está havendo esses incentivos por enquanto. Então o mercado lá segue caindo. Outra coisa interessante, o dólar lá bateu a máxima desse ano e dos últimos 8 meses, se eu não me engano. O Japão também, inclusive, está na máxima. E o Japão é 9 meses, ou vice-versa, tá? Mas o fato é, os dois estão na máxima aí do ano. Ou seja, a moeda dele está se desvalorizando. E por que isso está acontecendo? Basicamente porque a taxa de juros dos Estados Unidos ela está aumentando. E quem são os principais concorrentes de juros no mundo, né? Quando a gente fala contra os Estados Unidos, buscando mais segurança e menos taxa, né? Porque em termos de taxa é o Brasil disparado. Então, o fato é que é Japão e China. Então, eles competem. O fato de os Estados Unidos estar pagando mais faz com que os investidores de renda fixa daqui migrem lá para os Estados Unidos, tá? E essa migração faz com que o fluxo cambial saia, então, desses países e acabe fazendo com que a moeda deles se desvalorize. Por isso que a gente está vendo aí tanto o dólar lá contra a moeda japonesa e contra a da China batendo as máximas aí do ano e também além disso, né? Enfim, hoje a gente vê uma queda e a principal queda aí de Ásia e Pacífico fica para a Hang Seng com uma queda de 1,43%. Para a parte de Europa, a gente também vê uma queda lá, mas uma queda tímida, né? Europa que teve bons dias aí na semana passada, se recuperando de fortes quedas que teve há mais de uma semana aí, né? Veio caindo forte e agora parece que volta para o seu rumo de queda, para a tendência de queda lá na Europa, né? A Europa como um todo aí passando uma sinalização de estagnação e inflação alta, né? Então, péssimo. A gente vê hoje um Eurostoxx, que é a média aí das 50 maiores empresas lá da Europa, caindo 0,04% no momento. Praticamente nada, né? Mas ainda assim em queda. E a gente também tem aí na contraponta a Itália, que sobe no momento 0,48%.
Para a parte de futuros, a gente tem o S&P e Nasdaq em queda também, lembrando que na sexta-feira fecharam em queda esses dois mercados, leve queda, mas fecharam em queda, né? E hoje o Dow Jones, inclusive, foi o único que fechou em alta. O Dow Jones seria mais a velha economia, né? Fechou em alta, leve alta também, mas a S&P 500 e Nasdaq fecharam em queda e hoje os futuros indicam um pouco mais de queda também. Para a parte de futuros aqui no Brasil, a gente vê os futuros da nossa bolsa trabalhando em queda também de 0,62%, muito atrelado à questão também de minério de ferro caindo um pouco, né? A gente tem o petróleo que segue alto ainda e deve forçar a Petrobras a fazer algum movimento. Ainda não temos uma sinalização clara quanto a isso. Temos também a questão para a Petrobras ali de desabastecimento de diesel em alguns lugares, né? Lembrando que diesel e gasolina estão realmente defasados se a gente pega a paridade de preço internacional. E também o diesel ele tende a ficar mais caro aí após 1º de setembro, porque volta o imposto que foi retirado lá no governo Bolsonaro, né? Volta aí no governo Lula o imposto que deve trazer aí mais um aumento de 9%, se eu não me engano, no preço do diesel. Então a gente teria aí um diesel defasado lá fora, se eu não me engano, em 24% e o petróleo, a gasolina em 22%. Enfim, o diesel ele deve ter uma remarcação, caso façam alguma remarcação, uma remarcação forte. Só de imposto é 9%, né? Então, se mexer nos preços dele ainda, o diesel tende a ficar mais caro e caso não haja essa remarcação, a gente pode ver mais pontos de desabastecimento. Por enquanto, houve relatos apenas lá em Minas Gerais, parece que situações pontuais, mas já começa a se criar uma tensão, um rumor em cima disso, né? Vamos acompanhar para ver como é que fica essa questão do diesel e caso realmente tenha esse desabastecimento, a gente tende a ter um frete mais elevado também. E isso impacta aí nas commodities, né? Que para o produtor acaba sendo ruim porque vai diretamente descontar do prêmio, né? Então o prêmio vai ficar pior. É complicado, tanto para a soja quanto para o milho, né? Os fretes podem ficar piores, inclusive já tem um comunicado da parte de ferrovias que o frete deve aumentar aí para 2024. Isso é outro fator que acaba pesando aí nos prêmios pro ano que vem, para os produtos do ano que vem. Para a parte de dólar, hoje temos um dólar mais forte contra as principais economias do mundo, subindo 0,35%. O destaque de alta aí fica contra a moeda suíça. E a gente também tem uma forte alta contra o euro, né? O euro subindo aí 0,43% contra o euro. Também temos um dólar mais forte contra os países emergentes. Inclusive aqui no Brasil, o dólar hoje sobe 0,63%. Então, um dólar mais forte. Para a parte de agenda, hoje não temos nada na agenda. É um dia realmente morno, não tem nada chamando a atenção em parte dos Estados Unidos, não tem nada em Brasil. Então, os mercados eles devem seguir esse rumo que estão agora, mas sem grandes volatilidades, sem grandes movimentos. Então, o que a gente pode esperar, talvez aqui no nosso Ibovespa, é uma diminuição dessa queda de 0,60%, ou ficar mais lateralizado nesse patamar. E para o dólar, a mesma coisa, seguindo aí os mercados internacionais. Tenham todos um ótimo dia!